Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa e começa agora o programa Contraponto. A partir de agora, vamos debater os assuntos que mais chamaram a atenção junto à mídia com os nossos convidados. O Contraponto de hoje recebe o advogado Geraldo Menezes, o gestor de recursos humanos Alex Castelar e o policial militar Leandro Neves. Pois é, todos esses três personagens são os nossos prefeitáveis, isso mesmo, os candidatos que disputaram a eleição no último pleito de 2021, quer dizer, 2020, melhor dizendo. Senhores, será que conseguiríamos, nesse momento, fazer um balanço de 240 dias do governo do atual prefeito da cidade, o senhor Vinícius Clausse, com destaques para as ações desenvolvidas para a nossa cidade, em especial para as ações em combate à pandemia e principalmente os investimentos para a nossa economia e por aí vai. Os senhores aprovariam ou aprovam o que está acontecendo hoje no município teresopolitano? E aí eu começo o nosso bate-papo inicialmente com o amigo Geraldo Menezes. Geraldo, se o amigo tivesse sido eleito nas últimas eleições, estaria fazendo o que o Vinícius Clausse hoje está fazendo? Com certeza não, porque se eu tivesse sido eleito, eu estaria perto de entregar à população de Teresópolis o hospital municipal, obra com a qual eu assumi o compromisso de entregar no primeiro ano de governo. Eu lamento muito que, com 130 anos de existência, Teresópolis continue a não ter o seu hospital municipal próprio. Já ouvi besteiras do tipo: para que o hospital municipal próprio? Isso dá um prejuízo muito grande. Isso dá um lucro muito grande não ter hospital, para você pagar 1.700.000 por mês a beneficência portuguesa do Luiz Ribeiro. Isso dá um lucro imenso não ter hospital, para pegar a pediatria da UPA 700.000 por mês e entregar para o Luiz Ribeiro. Isso explica por que o Luiz Ribeiro saiu da campanha. Esse é o valor do Luiz Ribeiro. Acorda, Teresópolis. Eu, Castelar, Leandro Neves, assim como o Pedro Gil, nós nos levantamos dos nossos lugares conscientes da nossa quase impossibilidade de eleição. Mas um dever cívico, um compromisso com essa cidade, não nos permitia ficar sentado, ficar acomodado onde estava. O caso do Castelar, inclusive, é emblemático. Ele fazia uma extraordinária Secretaria de Nova Iguaçu. Deixou aquele momento para se dedicar a Teresópolis. Dentre outras situações, não está me pedindo para fazer defesa pontual dele, não. Mas com certeza não. O que nós temos hoje? Leitos, poucos leitos, leitos alugados ao preço que o hospital quiser, porque Teresópolis, mais e mais, perde a sua independência, perde a sua autonomia. Eu lamento muito. Moro na rua Sebastião Lacerda, uma rua que existe entre 6.214 buracos, por exemplo. Porque esse é um governo de tapar buraco. Não é tempo, tá? Mas se nós não tomarmos a bandeira da oposição, Teresópolis vai ficar largado, vai ficar legado esse abandono político, essa brincadeira de administração pública que nós estamos vivenciando. Castelar, o amigo Geraldo Menezes, ele fala bandeira da oposição. Mas se o Castelar tivesse sido eleito prefeito da cidade de Teresópolis, estaria conduzindo aí a cidade de Teresa, assim como vem conduzindo o prefeito Vinícius Clausse? Não sei se vai conseguir pegar, eu tô em trânsito, estou indo para uma reunião, e aí eu fiz questão de fazer todo o esforço do mundo para estar junto nesse debate aqui, porque eu acho importante salutar para a democracia o debate. Bom, nós fomos candidatos aí, obviamente, quando você é candidato e você se opõe, a quem está colocado, obviamente você tem diferentes do processo. Eu tenho uma visão, um pouco mais voltada para do Estado. Concordo com o Geraldo Menezes, que eu acho que a gente tem um equipamento público municipal, eu defendi isso na campanha também, como um hospital, é uma coisa fundamental e uma decisão de quem vai gerenciar uma cidade. É claro que existe um debate também em torno de custo, que o custo de um hospital municipal é muito mais caro
do que um hospital filantrópico que você hoje está fazendo esse convênio, por exemplo, como tem acontecido com Teresópolis. Mas eu acredito que, do ponto de vista de uma estratégia de saúde pública, para nós, a implementação do hospital municipal, já defendemos há muitos anos, seria mais importante, ainda que pese, né, essa questão toda de um custo inicial maior, mas eu acho que, do ponto de vista da saúde pública municipal, eu acho que é estratégico, tendo em vista que Teresópolis é uma das poucas cidades da região serrana que não tem um hospital próprio. Então, eu diria que eu acho que esse é um caminho que nós deveríamos seguir, sim, de ter um equipamento público próprio, entendeu? Perfeitamente. Ô Leandro, até pegando aí um gancho na fala do Geraldo Menezes, do Castelar, que também tocaram, né, no adjetivo chamado saúde, e por acaso hoje, rodando a cidade, né, eu fiquei assim, surpreso com o número de novas farmácias no município. A quantidade de farmácias que abriram em nossa cidade é uma coisa absurda. E aí, obviamente, né, se você for olhar de modo frio, os empresários não abririam farmácias se não tem cliente. É óbvio, né? Mas aí a cidade de Teresópolis, Leandro, ela está doente porque, para ter o número de farmácias que tem, é porque o número de pessoas doentes vem crescendo dioturnamente. Mas a questão é o seguinte: se o Leandro tivesse tomado posse no dia 1º de janeiro de 2021, os seus 240 dias de governo, Leandro, seria o que aí está? Não, de jeito nenhum. Porque eu penso que uma casa ela não se constrói pelo telhado. Tá? O atual governo aí, ele cumpre uma agenda que ela começou ao meu ver, tá? Minha humilde opinião, em 1982, essa forma de gerir os municípios. É uma forma padronizada, que tem a ver com clientelismo, com populismo, pautas que estão longe de ser a prioridade da população, e o meu mote principal seria, logicamente, reestruturar a indústria em Teresópolis, retomar as empresas, as grandes indústrias, como era nos anos 80, né? Para começar o alicerce econômico do município. Quem lembra aí, Teresópolis tinha Sudantex, Rust, Mondaine, Fibre, Spabra, Termocel. Era uma cidade que estava prestes a dar o seu salto de qualidade. Por algumas situações a nível nacional que ocorreram, como a devolução, aí, entre aspas, o poder na mão dos civis, né? Mas a gente sabe que não foi bem assim. As indústrias passaram a ser perseguidas no país, com taxação progressiva, impedindo que as mesmas conseguissem se manter. Em Teresópolis não foi o contrário disso. As indústrias foram perdendo seu espaço, quebrando, e o poder municipal se aproveitando disso e se tornando o oligarca local. A gente vê claramente hoje que Teresópolis é governado por um grupo oligarca que às vezes se confunde com o grupo político. O seu Geraldo aí falou uma coisa interessante que eu vi por uma outra ótica. Nós aqui, esses três aqui, suicidas, que foram para a campanha, nós fomos disputar uma campanha, mostrar nosso nome, nosso sobrenome, nossa história, contra dois grupos que se dividiram, por uma teoria das tesouras ali. Do lado, o Luiz Ribeiro, o Tricano e o pastor Luciano, representando a Igreja Universal, e do outro lado, o Vinícius Clausen, Celso Dalmaso e Newton Salomão. Esses 40 anos estão resumidos ali. Os 40 anos de destruição da história, da economia, da moral do teresopolitano. E isso se reflete... só falar rapidinho o que eu faria de imediato. Industrialização da cidade, industrialização saudável, tá? Se eu tivesse que buscar Samsung lá na Coreia do Sul, eu ia, apresentando nossa cidade. Um exemplo, tá? Se eu tivesse que buscar Nestlé, tem que ir na Suíça, eu vou lá. Eu apresento a minha cidade e dou as condições para eles virem para cá. Saudável, gente independente da política. Num segundo momento, a educação é muito importante. São cerca de 90 escolas municipais. Eu traria um projeto que eu já falo desde 2015, saí no Globo falando sobre ele, que é a Escola Cívico-Militar,
Hoje tem um monte de gente macaqueando, tá? Pegando como palanque. Mas eu saí no Globo em agosto de 2016 falando da escola cívico-militar, e com o passar do tempo eu amadureci, essa ideia melhorou, e está no meu plano de governo também, que é nesse de prefeito, que é a escola cívico-militar, uma escola católica e uma escola protestante, com a administração na mão desses 3 entes, como era a educação até o século XIX. Quem educava as pessoas eram tutores e as organizações militares e instituições religiosas. E, aproveitando essa deixa aí também da saúde, a pandemia está no meu plano de governo. O vírus chinês eu combateria ele com saúde, como profilaxia, vitamina C, D e zinco, só estou replicando o que está lá no plano, o tratamento precoce, nos primeiros sintomas, a azitromicina, hidroxicloroquina, e tem agora nitazoxanida, eu esqueci o nome, é um nome grande, nitazoxanida, um negócio assim, e a ivermectina também lá na profilaxia, lógico, com a compra de vacinas, com um prazo maior de experimentação, a população estaria livre para escolher se quer tomar ou não e que marca tomar. Quanto ao hospital municipal, Teresópolis, por incrível que pareça, pelo menos aqui na região, eu acredito que no estado do Rio, uma boa parte, é um município, é o único que não tem um hospital municipal. Nesses 40 anos, até isso a gente não conseguiu fazer e perdeu algumas referências que a gente tinha no passado. Aqueles postos que funcionavam, né? Eu ia no posto do SASE quando era criança, minha mãe me levava. Aqui na... Parece que a conexão do Leandro teve uma baixa. E aí eu quero perguntar, né, vamos a um pequeno intervalo comercial, e no retorno eu quero perguntar ao Castelar e ao próprio Leandro e também ao Geraldo Menezes. Durante a semana eu estive em encontro com o prefeito da cidade de Seropédica, o professor Lucas, né, que em breve estará inaugurando na sua cidade, né, nos seus 240 dias de governo, a fábrica da Sadia. Já o município de Teresópolis apenas se contempla e se felicita com a loja do Tubarão, né, uma loja aí de artigos para dona de casa, jovens, e enfim. E aí eu queria saber dos nossos 3 prefeitáveis, né, quais seriam os investimentos e quais seriam as buscas, soberbo horizonte afora, para investir, né, na economia teresopolitana. Então você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, não saia daí. Já já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto, hoje recebendo aí os prefeitáveis Leandro Neves, Alex Castelar e o amigo Geraldo Menezes, né? Alex Castelar, a nossa cidade vem, né, economicamente, por mais que os números que tenham sido, vêm sendo apresentados aí pela nossa governança, parece ser apenas uma maquiagem de corredor ou então uma pintura de rodapé, porque os investimentos não são esses que são apresentados, uma vez que várias e várias empresas do município vêm passando por tamanhas dificuldades, outras até fechando as suas portas. Caso você tivesse ganho as eleições, Alex, quais seriam os investimentos que você estaria buscando, né, para investir na economia teresopolitana? Gilberval, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa fazer uma análise do momento conjuntural que a cidade passou nos últimos 10 ou 15 anos, que foi um momento muito ruim, né? Nós tivemos a troca sucessiva de prefeitos, isso obviamente levou a um descrédito político da cidade muito grande, nós perdemos a possibilidade de elegermos nas últimas 2 eleições deputados estaduais e federais, né? Teresópolis chegou a ter 2 deputados federais, deputado estadual, e tudo isso obviamente criou um problema muito grande para a cidade. Eu acredito que a gente, assim, o momento hoje é de repensar essa conjuntura. É claro que, como eu falei aqui, a gente foi, né, todos nós 3 aqui fomos oposição, batalhamos por isso, mas eu, quando terminei a campanha, eu preferi tomar uma postura, e quero dizer aqui que eu fico com muita vontade, porque eu não tenho exatamente nada no governo do atual prefeito, mas uma postura de trabalhar em prol da cidade, né? Eu estou hoje trabalhando no governo do estado e falei, eu quero somar esforços pela cidade, enfim, e com quem queira somar com a cidade. O Leandro levanta uma questão aqui que é muito importante.
a gente não vai conseguir realmente avançar do ponto de vista econômico. A gente teve algumas importantes conquistas para a cidade nos últimos tempos, né? Teve supermercado chegando na cidade novo, você falou até de abertura de farmácia, mas todas são empresas que, na verdade, geram, claro, empregos, mas não são indústrias, né? Porque a indústria que é realmente a grande geradora de riqueza de um município. Nós, obviamente, temos a nossa indústria agrícola, nós somos o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que antes até de pensar em trazer indústria de fora, que eu acho que toda indústria é muito bem-vinda, eu acho que a gente tem que investir pesado e maciçamente na nossa questão da nossa agricultura. Nós temos 800 quilômetros de estradas vicinais hoje não asfaltadas, nós precisamos efetivamente ter uma relação mais direta com o produtor e com o SEAS. Eu acho que esse é um setor que eu, fosse prefeito, estaria jogando mais pesadamente para poder gerar renda para a cidade, porque a gente sabe que quando o interior vai bem, né, a economia da cidade também vai muito melhor. Então a minha visão um pouco sobre a cidade é essa, do ponto de vista da economia. Geraldo, essa semana tivemos o prazer de tomarmos um café e o amigo, né, disponibilizando do seu imóvel para investir no entretenimento, no turismo da cidade, fazendo com que Teresópolis volte a ser a cidade dos festivais, né? Se o amigo tivesse ganho as eleições, Geraldo, o que buscaria, né, para fomentar a nossa economia? Primeiro, deixa eu fazer uma observação daqui que é muito importante para nós três mesmo. Terminadas as eleições, em hipótese nenhuma, qualquer que seja a crítica que nós venhamos a fazer, ela será sempre construtiva, porque nós torcemos por Teresópolis. Nós queremos o melhor do nosso município. Agora, fez parte do meu programa de governo para prefeito, e eu continuo acreditando nisso, Teresópolis precisa ter um polo de indústria. Não tem como você abrir mão disso. Nós precisamos de um polo de indústria. Essa geração que está aí, essa juventude que está aí, vai trabalhar aonde em Teresópolis? Na farmácia que aposta na doença da cidade? E deve haver alguma explicação para abrir tanta farmácia. Emprega uma ou duas pessoas. Num mercado que Deus sabe como ele conseguiu chegar até aqui, o Mundial não conseguiu chegar, o Guanabara não conseguiu chegar, porque o feudo no município não permite um preço melhor para a própria população. Nós não vamos ter uma Teresópolis nova, uma Teresópolis melhor, sem ruptura. A velha política já deu o que deu. E deu no que deu, de quem foi deputado estadual nesse município, apoiando o candidato do vice. Muito embora estivesse no PSB, descumprindo o acordo nacional. Eu não tenho pena nem respeito daqueles que não respeitam a população da minha cidade. Nem um pouco. Não estou falando em terceiro turno, não. Mas é preciso ter vigor nessa hora. O nosso interior, pujante, produtivo, está ligado ao abandono. Castelar foi preciso, são 800 quilômetros precisando de asfalto. Eles não têm uma ambulância para carregar aquela gente. Não tem um posto de saúde, não há respeito. As escolas nossas, que são 102 em número redondo, estão caindo aos pedaços. Nós precisamos, isso fez parte do meu programa de governo, da alfabetização em pelo menos 2 idiomas. Nós temos que acreditar que, deixando um caminho apontado, nós vamos ter uma outra geração pujante, vigorosa, que acredite. Nós precisamos dizer um não, dizer um basta a essa administração elitizada da nossa cidade. É preciso que Teresópolis seja administrada das comunidades para a reta. Se o dinheiro acabar, a elite pode esperar. Não espere a elite do Geraldo Menezes um governo de contemplação, de tapinha nas costas. Eu não vim para isso. Eu não me submeto a essa elite que envergonha o nosso município. Eu continuo acreditando que o único caminho é valorizar o interior, é você recuperar nossas escolas, alfabetizar em 2 idiomas, é não permitir a vergonhosa venda da SEDAI que se quer fazer. A venda da SEDAI, não. Venda da água e do esgoto, do saneamento da nossa cidade. E aí eu aproveito o momento para poder começar a inaugurar, entrar nesse assunto aqui. Nós precisamos de criar a empresa municipal de saneamento, essa autarquia. E ela, sim, chamar uma empresa especializada de saneamento.
Veja bem, do jeito que está mal trabalhado, a receita da Teresópolis é de 7 milhões. Do jeito que está. O prefeito quer uma outorga de 100 milhões. Ele externou isso quando tentou a toque de caixa fazer a terceirização há 8 meses. Se nós permitirmos essa outorga, esse dinheiro acaba com 2 meses. Nós temos que ter visão de grandeza, de Estado nessa hora. Precisa que a autarquia, que Teresópolis fique com 20% dessa receita. 20% dessa receita já representaria hoje 1,5 milhão de dinheiro novo por mês. Ou seja, uma escola nova por mês, uma creche nova por mês. Isso durante 25 anos. Você viabiliza uma gestão. É preciso olhar para o futuro. Meu amigo Leandro Neves, né, diante da fala aí do Geraldo Menezes, até um desabafo, né, para o teresopolitano que nos acompanha, e a própria fala do Castelar, nós acompanhamos durante as eleições municipais e até na própria pré-campanha eleitoral, né, o asfaltamento que foi feito em parte, né, do 3º distrito e também no 2º distrito. Só que esses asfaltos que chegavam no 2º distrito e no 3º distrito, esses asfaltos acabaram. Esses asfaltos assumiram, né? Quer dizer, assumiram não, sumiram. E nada mais, né, do que provado hoje que foi um asfalto eleitoral. É óbvio que a nossa cidade continua seguindo aí com um alto PIB, o investimento da nossa agricultura, né? Acredito que a cidade de Teresópolis ainda continue sendo as 3 principais abastecedoras do nosso estado. Porém, o que os nossos agricultores eles pedem, o apoio não só ao governo do estado, ao governo federal e principalmente ao coração que é o governo municipal, é estradas vicinais, nada mais, nada menos que para escoar a sua mercadoria. Até porque, assim como disse o Alex, se o interior for bem, a cidade não vai bem, não. A cidade vai excelentemente bem. Porque o dia que o 2º e o 3º distrito passarem mal, a cidade irá falir. Porque o que ainda sustenta a nossa economia é justamente a nossa agricultura. Leandro, quais seriam os investimentos que você traria para a cidade ou buscaria sendo o prefeito de Teresópolis? Então, exatamente. No primeiro momento, a industrialização, né, a escola militar, a católica e a protestante, para a gente dar um upgrade aí no ensino teresopolitano, que está muito, o nível não está legal. Com essa industrialização, num primeiro momento, a médio prazo, a cidade provavelmente já ia sentir novas pessoas no mercado de trabalho, oriundos dessas escolas, o ambiente escolar estaria voltado para o empreendedorismo, para a busca da verdade, para a alta cultura, e aí com a industrialização, o dinheiro circulando, a gente poderia, com certeza, ampliar a nossa agricultura e que ela retorne ao posto de número 1 aí do estado do Rio. E quanto ao asfalto eleitoreiro, isso chega a ser ridículo, né? A operação tapa-buraco, sempre de 2 em 2 anos, um pouquinho antes da campanha eleitoral. Esse final de ano deve ter um asfaltozinho rolando aí, porque ano que vem é ano eleitoral, né? E agora uma coisa muito importante, esse asfalto que é jogado nas ruas de Teresópolis, ele no primeiro momento, alguém ganha com isso, tá? Num segundo, ele destrói a história da cidade. Teresópolis é uma cidade europeia, de clima europeu, um dos melhores climas do Brasil. As pessoas querem chegar aqui e o próprio teresopolitano quer estar num lugar aprazível. A maioria das nossas ruas podem e devem ser feitas de paralelo. A profissão a profissão do agricultor, ele depende dessas estradas viáveis, porém, o asfalto, esse asfalto vagabundo que é jogado aí, é uma utopia, pô. Em 6 meses, com a quantidade de chuva que tem em Teresópolis, aquilo vai embora. E o cara vira escravo do buraco. Então, a maioria das nossas ruas, um paralelo bem colocado, com manutenção, ela já vai durar aí 20, 25 anos, como as que ainda estão aí, né? Que ainda sobreviveram a esse governo aí, 1982, 2021. Tomara que não chegue até 2024, Deus me livre. Fica até a sugestão aqui, né? Já que o prefeito, né, vai começar a fazer os asfaltos, assim como diz o Leandro, vai lembrar que a Secretaria de Serviços Públicos, né,
tem aí os melhores calceteiros do estado do Rio de Janeiro. Então, se o asfalto está sendo jogado no paralelepípedo, né, que esse paralelepípedo saia dali e não seja tapado pelo asfalto. Nossa. E siga para o interior para ser colocado, então, né, nas principais vias que são em estado deprimente, para que, então, o agricultor possa escoar aí a sua mercadoria. Muito bem, acredito que a partir desse momento nosso prefeito esteja nos assistindo, ou até mesmo os seus assessores. E aí, no terceiro bloco do Contraponto, eu gostaria que Geraldo Menezes, Alex Castelar e Leandro Neves, né, passasse para os nossos telespectadores o que vem acontecendo de errado na gestão Vinícius Clausen. Então, você que está em casa nos acompanhando, você quer saber da opinião de Leandro Neves, Alex Castelar e Geraldo Menezes? Não saia daí, já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto. Muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando. E de pronto, né, eu vou seguindo para o Leandro Neves. Leandro, o que você reprova na gestão Vinícius Clausen? Principalmente é a continuidade da destruição da cidade. Começou lá em 1982, com as mesmas práticas, clientelismo, amizades duvidosas, esse conluio aí dos entre aspas, né, empresários da cidade, né, em detrimento até do sentido da palavra. Até isso prejudicou a cidade. Comerciante se auto-intitula empresário, a lei aí, não sei se é o Código Tributário que trata isso, menoscabou o sentido da palavra, né? Comércio, empresa e indústria, são gradações, tá? Então, todo mundo é empresário e a cidade não tem dinheiro de empresas, né, de verdade. E é apenas a continuidade dos governos anteriores, pô, as mesmas práticas. Pô, o político lá de não sei aonde vem aqui, tira uma foto na campanha e ganha 2 secretarias. Pô, esse é dinheiro do pagador de imposto indo para o bolso do Romário, pô. Falei, sem querer. 2 secretarias aí porque tirou foto na campanha. O pagador de imposto teresopolitano, ele é escravizado. É a taxação progressiva de Antônio Gramsci. Você vê, no primeiro governo do Clausen, há 2 anos, governo suplementar, ele já entubou aí aumento de passagem, integração de ônibus e aumento na conta de luz. Isso é taxação progressiva, isso é um governo socialista, de viés socialista. O teresopolitano não merece isso. Os 52 milhões aí do Covid, cadê? Cadê esse dinheiro? Ninguém vê, ninguém sabe. E toda hora... a arquitetura da cidade é triste andar em Teresópolis. O poste está com 1 milhão de fios. Aí chega no novembro, outubro rosa, novembro azul, não sei o que lá, amarram a fita, Natal, amarram a fita no poste. Sinceramente, gente, olha só, é a mesma coisa que você olhar um cocô na rua e você vai lá e bota um lacinho de presente. Esses caras acham que estão enganando quem, cara? Quem que eles estão enganando? O teresopolitano anda igual um zumbi na rua. Se olhar as pessoas, o cara anda igual um zumbi. Por quê? Porque ele não tem um curso, um Senai, não tem um curso de inglês, não tem uma disputa saudável entre o comércio, não tem o dinheiro circulando. O teresopolitano está igual um zumbi. Ou ele trabalha no comércio ganhando R$1.000, ou ele sonha com um concurso público que talvez nem venha. Vai estudar a vida inteira e não vai passar, pô. Às vezes o concurso não é autorizado, ou seja, ou você trabalha para o Estado, ou você trabalha no comércio local, cujos donos são os que mantêm essa galerinha aí no poder, na cidade. Ou seja, não vai funcionar. Alex Castelar, o que não vem funcionando na gestão aí do prefeito Vinícius Clausen? Na sequência, eu queria também ouvir o Geraldo Menezes, né? O Geraldo já pode começar a notar o que não vem funcionando em nossa cidade. Vamos lá, Demerval, eu vou falar novamente aqui, né? Eu concordo com muita coisa que as pessoas colocam em relação à cidade. Eu acho que a cidade realmente ela pode muito mais do que ela tem tido a possibilidade, mas eu vou voltar de novo aqui a uma análise de conjuntura, né? E novamente vou repetir, eu não tenho cargo no governo do Vinícius, eu não indiquei ninguém para o governo do Vinícius, eu fui inclusive um candidato, né, que tive uma visão de oposição, mas eu acho que se a gente não fizer um esforço nesse momento de unificar forças em prol da cidade, nós vamos ficar a vida inteira brigando, criando situações onde a cidade não vai a lugar nenhum. A cidade passou por uma dificuldade, na minha opinião, muito grande nos últimos 10 anos,
repito isso novamente, e eu acho que a gente tem que tentar encontrar a solução e caminhos, entendeu? Eu acredito que a gente tem condições de encontrar esse caminho. Eu acho que o fato de ter governabilidade nesse momento, no sentido de que você tem um prefeito que vai conseguir terminar o seu mandato, eu acho que isso já é uma coisa que a cidade ganha muito, colocado o salário do servidor público, né, estabilizado em dia, acho que foi uma coisa que deu uma pacificada na cidade. Agora, é claro, a cidade pode, deve muito mais, ela pode, deve muito mais. Concordo com o Geraldo quando ele diz que a gente tem que ter uma visão, que a cidade tem que começar das comunidades para o centro, porque, na verdade, nós temos um bolsão de pobreza muito, muito forte na cidade. Então, eu acho que nesse momento é o momento de a gente apontar soluções, porque no Brasil é o seguinte, você tem três grandes filas. A fila de quem sabe tudo, a fila de quem só reclama e uma fila muito pequena de quem tem a capacidade, de fato, de ir lá e fazer. Fazer não é atividade simples. Eu já tive do lado do balcão, como estudante universitário, como líder estudantil, né, de criticar, já tive do outro lado também como secretário de educação. Você sentar no cargo público e realizar não é uma coisa das mais simples. Mas eu acredito que a gente pode dar um passo maior. Então eu vou, ao invés de ficar aqui na crítica do que errou, do que acertou, eu queria dizer que eu acho que a gente tem condições de criar e está criando um cenário, pode criar um cenário favorável para que a cidade possa avançar e, obviamente, traçar um caminho para que a cidade se desenvolva economicamente. Porque não adianta a gente falar de uma série de ações aqui se a gente não tiver economia. A economia da cidade está voltada. Essencialmente, a gente falou aqui sobre a agricultura. O turismo é uma mola econômica muitíssimo forte para a nossa cidade. A gente pode potencializar muito mais essa relação do que ela tem sido potencializada nos últimos tempos. E eu acredito que, aí concordo também com o Leandro, que a gente precisa ter a ideia de um parque industrial. E aí, parque industrial hoje, quando se fala, não é mais como era antigamente, com a nossa, né, saudosa Sudantex, mas voltado principalmente para a área de inovação, tecnologia, porque esse é o grande momento, né? Eu, ao contrário do Leandro, discordo um pouco, né? O Leandro, quando fala de escola cívico-militar, eu digo que eu, se fosse prefeito, não estaria em função de uma escola cívico-militar, mas estaria em função de uma escola de robótica, de uma escola de games, de uma escola de arte, ou seja, de uma escola onde a gente precisa botar o aluno voltado para o conhecimento do momento, do futuro, que é a inovação. Então, a minha visão é um pouco essa. Pegando carona aí no retrovisor do carro do Alex Castelar, o Geraldo Menezes, e quando ele fala traçar um novo caminho, o Alex vai sim, obviamente que o Alex não está seguindo para essas cidades, mas ele está seguindo, né, a rota que o Alex segue nesse momento, ao vivo aqui no Contraponto. Se ele seguir adiante, ele vai parar em Itatiaia, vai parar em Resende, vai passar por Seropédica, que são as cidades que hoje, no estado do Rio de Janeiro, tem o maior número de investimentos. Por exemplo, a cidade de Seropédica, estou voltando a falar de Seropédica, porque eu estive essa semana com o prefeito, o professor Lucas, que já conseguiu 8 milhões de emendas para investimento no município, além da inauguração que acontece aí nos próximos dias da fábrica da Sadia. Itatiaia, minúsculo Itatiaia, que poderia ser o terceiro distrito de Teresópolis, digamos assim, né, tem as maiores empresas do estado do Rio de Janeiro, assim como também Resende, que já está ali, né, na divisa de quase São Paulo, tem também, né, o número de empresas e investimentos que foram feitos no município, né. Teresópolis seria uma caixa de fósforo. Geraldo, você que vem também da gestão pública, você que, né, atuou não só na Baixada Fluminense, mas também no município de Teresópolis, né? Quais são os erros aí hoje do governo Vinícius Clausso, Geraldo? Primeiro, eu reitero o meu interesse em ver o melhor para Teresópolis, ver essa cidade cada vez melhor. Mas eu não transijo com ausência de sinceridade. Faltou sinceridade, não tem conversa comigo. Nós temos uma iluminação pública de LED bonita, só para os ricos. Então, ela tem que ser estendida para o interior, ela tem que ser estendida para as comunidades. Teresópolis de todos, e não de poucos. Nós temos um Bom Sucesso abandonado. Bom Sucesso vive da sua pujança pessoal. Vivêssemos os momentos das emancipações, o Bom Sucesso já era cidade. Mas o município não se esforça sequer para colocar uma agência bancária em Bom Sucesso. Largando a nata do nosso melhor produtivo ao abandono. Eu estou pronto para conversar, para apontar os melhores caminhos para Teresópolis, inclusive com o governo Vinícius Clausso. Agora, não com o governo que nos traz 75% de aumento do IPTU. Aqui ele pensa que está enganando.
que tenta emplacar a taxa do lixo. Esse moço já tentou fazer a baldeação há 8 meses. Eu tolero tudo, mas não esqueço nada, não. Eu tenho que levantar a minha voz por 2 questões. Eu sou um candidato daquela maioria esmagada, maioria abandonada, ainda que não tenha tido a sensibilidade de ser percebido, de ser melhor observado por eles. Mas é em relação a eles que eu me coloco. Como você imaginar um prefeito com a cara de pau dessa, agora eu quero a taxa de lixo? Ninguém faz isso no estado do Rio. Ah, mas ele colocou os salários em dia. Isso é obrigação dele. Ele não é obrigado a ser candidato a prefeito, não. Não fez mais do que a obrigação dele em colocar os salários em dia. Mas não disse dos 60 milhões da saúde que chegaram para aqui. E nós temos uma Câmara funcionando a 25 graus de temperatura, nem frio nem quente. É preciso que esses representantes do povo venham a público dizer qual é o resultado da CPI. Por enquanto, tem todo o nosso crédito. E eu quero levantar para aplaudir. São 7 vereadores novos que não estavam lá. Então, é um conjunto de situação. Eu volto a tocar numa outra situação. Logo que esse governo começou, a TIP, a taxa de doação pública, teve aumento de mais de 150%. Eu não esqueço dessas coisas, não. Criando receita à custa do sacrifício do mais necessitado. Assim é fácil dizer que aumentou a receita. Dizer que é o sassamutema da política, descobriu a pólvora. E mais, eu volto a tocar na questão da água. É o último grande negócio público que Teresópolis tem chance de fazer, porque o contrato com a SEDAI está vencido desde 1999. É preciso impedir que esse município receba 100 milhões ou 200 milhões, ou quanto seja, de outorga, de uma só vez. Nós precisamos da empresa de saneamento municipal. Nós precisamos de ser sócios. Teresópolis tem que ser sócia do saneamento municipal. Nós não podemos pagar a SEDAI a água que pagamos hoje e já admitir que vai ter 50% de reajuste. Não tem esgoto nessa cidade. Nós temos que começar com uma redução de 10% a 20% em todas as contas. Todas as contas. Temos que começar dizendo que aquele poço artesiano que já existe não pode ser taxado dali para frente. Temos que ter garantia de todos os investimentos que vão ser feitos, garantia bancária, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, dos bancos oficiais, de preferência. Quanto se vai investir nesse município? 500 milhões em 10 anos? Então, nós temos que ter 50 milhões garantidos. Aonde que vai isso? Todo mês. Fiscalizável pela sociedade como um todo. É um risco deixar. É muito bonito falar em outorga de milhões para o município de Teresópolis, que será consumida por esse governo. E não necessariamente tudo que a cidade precisa vai ser feito. E os outros 25 anos vão viver de quê? A minha proposta é uma proposta para os próximos governos, sejam eles quem forem, inclusive esse que aí está. Sem nada que desmereça, não. Mas que o município participe. Eu volto a dizer, a SEDAI de hoje tem uma receita de 7 milhões de reais em Teresópolis, por mês. Se nós tivermos 20% dessa receita, nós já temos 1,5 milhão por mês. Em 5 anos, isso dobrou. Nós teremos uma receita de 3 milhões por mês. Eu estou falando de dinheiro novo, produzido aqui, que fique aqui. A título apenas de contribuição, Geraldo, né, o bairro de Bom Sucesso tinha agência do Banco Santander, né, que lamentavelmente veio aí fechar as suas portas. E com relação à taxa, né, a taxa do lixo que o prefeito Vinícius Claus levou à Câmara Municipal, ele vem a perder aí por unanimidade, né, 19-0, a Câmara derrubou aí o projeto da criação da taxa do lixo.
Bem, já estamos de volta para fechar o contraponto de hoje. Enquanto vamos ao intervalo comercial, Leandro Neves vai pensando na sua nota 10 e 0 da semana, Castelar também e o Geraldo Menezes. E aí vamos aqui fazer aqui o resumo do contraponto dessa semana. Já estamos de volta com você. Muito bem, estamos de volta para fechar o contraponto de hoje, né? Eu quero agradecer aí aos amigos Leandro Neves, ao Alex Castelar e também ao Geraldo Menezes por se abdicarem dos seus afazeres e poder falar um pouco, né, para a nossa cidade, falar para o Teresopolitano. E falar para o Teresopolitano, né, eu não acompanhei isso, confesso que não acompanhei isso no plano de governo dos 3 candidatos, né, o Castelar, o Geraldo Menezes e o Leandro Neves. Mas acompanhei, né, no plano de governo do então prefeito, Vinícius Claus, que ele estaria convocando, né, os ex-prefeitos para fazer, então, uma comissão dos prefeitáveis para que Teresópolis pudesse sair, né, da cidade estagnada. E aí, ouvindo a voz da experiência, mas já se passaram 240 dias, a não ser que essa reunião tenha acontecido, né, lá no Iapoque ou no Chuí, mas eu não acompanhei nenhuma reunião da comissão dos prefeitáveis para que a experiência pudesse intercalar junto com a juventude. E aí, Leandro, até quando os políticos irão pregar a campanha, o discurso, e pós a campanha, a execução completamente diferente daquele plano de ação? Você falou exatamente o que acontece há muitos anos. E de forma, até na ideologia, assim, tá, Demerval? O pessoal na campanha é conservador, fala tudo que o afegão médio brasileiro quer ouvir. Quando ele senta na cadeira, ele tem as mesmas práticas oligárquicas, algumas práticas de outro viés ideológico, de sempre. Isso parece que não tem fim, tá? Se as pessoas não começarem, não falo só para o Teresopolitano, mas para quem estiver ouvindo, não começar a pesquisar, não começar a ver que simpatia não é qualidade, simpatia é um estado momentâneo, normalmente eivado por interesses. Começar a dar um upgrade na sua pesquisa. Eu falo aqui para os colegas que estão na live, para o Demerval, é raro alguém que falou, eu li seu plano de governo, gostei disso e não gostei daquilo. Essa mudança tem que vir do eleitor, porque senão, essa galera que tem o dinheiro, que tem 1 milhão para injetar só em propaganda, só em impulsionamento no YouTube, ela vai fazer sua cabeça. Você tem que estar num patamar de autoridade perante o candidato, porque você poderá ser um candidato no futuro. Esse é um grande motivo. Então, as pessoas têm que pesquisar. Hoje a gente tem a mídia social, hoje a gente tem iniciativas como a do Demerval, a de outros canais da cidade que dão voz às pessoas, né, a todas as pessoas. Essa mudança tem que partir do eleitor, para que se mude esse estado de coisas, porque senão a propaganda vai continuar ganhando eleições. Quem faz mais propaganda vai ganhar a eleição. Aquela velha máxima, né? Ele está com a máquina na mão. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o eleitor não está pesquisando todas as nuances que envolvem aquele momento ali pequenininho de você escolher seu candidato. Inclusive, você acaba fazendo propaganda para as pessoas sem querer. Você não pesquisou, você viu um banner mais coloridinho, aquilo ali é dinheiro, é mera propaganda. Isso começou lá com o Joseph Goebbels, o propagandista do Hitler, lá atrás. A propaganda é a alma do negócio. O Hitler levou os judeus para as fornalhas, eles foram rindo, pô. Não foi a força, não, foi propaganda, mera propaganda. Então eu peço ao eleitor para que a gente mude esse status quo. Você tem que estar num patamar acima do candidato. Você tem que averiguar tudinho, não, isso, eu sei isso, eu li seu plano, não li, eu pesquisei, tá? Inclusive, o Teresopolitano, às vezes, ele é provinciano, onde não é para ser, e é metropolitano em outra área que não deveria ser. O Teresopolitano ele tem que se reencontrar. A verdade é essa, o nosso povo tem que se reencontrar, tem que ter autoridade para escolher e para fugir dessas ciladas aí que só o dinheiro ilícito também compra, que é a propaganda.
Geraldo, falar em reencontrar e encontrar, será porque o prefeito Vinícius Claus não se encontrou e, ao menos, reencontrou-se, né, com os nossos prefeitários, uma vez que estaria formando uma comissão dos ex-prefeitos para ajudar na gestão pública? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Não acredito na possibilidade de um encontro de ex-prefeitos. Cada prefeito que por aqui passou, e o que aí está, cada um ao seu modo, procurou deixar a sua contribuição. Se agiu errado, se não foi muito correto, ou nas urnas ou no judiciário, receberam as suas punições, os seus reparos, por assim dizer. Então, eu não acredito, isso é uma balela. Se isso foi dito pelo prefeito, perdeu a oportunidade de ficar quieto, se efetivamente disse isso, porque isso não soma nada, isso não vai acontecer. Esperar o quê? Que o doutor Celso Thomaz vai dizer alguma coisa para ele? Já disse, eu estou com você durante a campanha. Celso Thomaz votou no Vinícius, como o Salomão votou no Vinícius. Enfim, como o Luiz Ribeiro se retirou para facilitar a eleição do Vinícius. Então, cada um já defendeu o seu interesse ali, já mostrou o seu tamanho, a sua pujança, a sua grandeza política para a sociedade. Tá? Alex, você acha que... Alex Castelar, você acha que esse encontro, né, inclusive, Geraldo, foi dito pelo prefeito Vinícius Claus quando o ex-prefeito Celso Dalmaso declarou apoio ao Vinícius lá no bairro da Beira-Linha. Em seu discurso, Vinícius Claus, né, falava ao eleitor que estaria montando ali uma comissão de notáveis, os ex-prefeitos, para ajudar no resgate da cidade. Você acha que Então, essa prática, Alex... Na campanha, o candidato fala uma coisa e pós a vitória ele faz outra completamente diferente? Merval, eu acho o seguinte, eu acho que há de separar o joio do trigo. Alguns ex-prefeitos, né, o caso do Jorge Mário, por exemplo, ou o caso do Arley, eu não queria nem que fosse para me dar balinha Juquinha, entendeu? Acho que qualquer conselho de um camarada como esse, como esses dois, por exemplo, não me serviria para absolutamente nada. Mas eu que pese ter sido praticamente assim, oposição a muitos deles, enfim, até alguns eu na época, né, colaborei politicamente, outros não, eu acho que alguns tiveram momentos importantes. Eu discordo um pouco aqui, eu acho que o Celso foi um camarada importante para a cidade de Teresópolis, do ponto de vista do movimento econômico. Foi um cara que trouxe a CBF, foi o cara que fez a Feira do Alto, ajudou muito, né, no desenvolvimento das comunidades, asfaltou muitas comunidades como a Beira-Linha, Bairro de São Pedro. Então, acho que ele teve o seu momento importante para a cidade lá na década de 80, e acho que ele foi um cara importante. Eu acho que o Petro, do ponto de vista, por exemplo, do funcionário público, da educação, do esporte, o Petro foi um camarada que contribuiu para a cidade. Então, assim, algum desses prefeitos aí, eu teria a humildade de sentar para ouvir, para escutar. Obviamente que eu sei que às vezes é um pouco utópico falar sobre isso, porque você, quando ganha uma eleição, geralmente você ganha discordando, né, de práticas anteriores. Mas eu acho que a gente tem que separar um pouco do que é governo do que é o Estado, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco daqueles que, de certa forma, também erraram e, de alguma maneira, contribuíram ou não para a cidade. Eu, como Geraldo, tenho uma visão muito crítica da cidade desde sempre, né? O Geraldo coloca aí sobre a questão das comunidades. Eu vim de uma comunidade, eu fui criado na Beira-Linha. Eu conheço essa realidade não só de ouvir falar, mas de vivenciar ela. Quando eu estava na 8ª série, eu andava... Era 7 km por dia, eu morava na Beira-Linha, estudava no Campos Salles, tive todas as dificuldades do mundo, tive que fazer passeata para ter direito ao passe livre, enfim. Mas eu acho que a gente, no Brasil, precisa ter uma política também de dar continuidade àquilo que de alguma maneira foi importante. Por exemplo, eu vou destacar aqui de novo, falei do Petro aqui da Dona Edna, por exemplo. O que se fazia, por exemplo, no Natal aqui, na época da Dona Edna, é um trabalho extraordinário. Agora, é claro, vários deles erraram pra caramba, tanto erraram que perderam, né, o poder político, e eu acho que o Vinícius está aí hoje, é um cara novo, que tem uma nova dinâmica, e eu acho que tem que se tentar realmente somar, porque realmente, como eu disse aqui, eu acho que se a gente entrar na fase só da crítica, a gente não avança, né? Agora, é claro que em algum momento também, se tiver que discordar, eu acho que a gente tem que discordar também, colocar, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Alex Castelar, para a gente fechar, e o contraponto de hoje é a sua nota 0 e a sua nota 10 da semana. Cara, minha nota 10 da semana vai para todos os atletas olímpicos, e principalmente aqueles que vieram de todas as dificuldades do mundo. Entre eles eu destaco aqui a Rebeca, né, que foi brilhante na nossa Olimpíada, e quero, em nome dela, homenagear todos os nossos campeões teresopolitanos. Nós temos alguns aí, como o Pé de Chumbo, por exemplo, que é um campeão mundial de jiu-jitsu,
E eu acho que se o jiu-jitsu fosse uma modalidade, por exemplo, da Olimpíada, nós teríamos vários medalhistas olímpicos em Teresópolis. Então a minha nota 10 fica para esses grandes atletas, esses grandes brasileiros, que infelizmente só são lembrados quando ganham a medalha. Naquele momento ali a gente chora, a gente se emociona, mas a luta de uma pessoa para chegar lá não é fácil, a gente sabe a dificuldade que é. Então investir em educação, investir em cultura, investir em esporte é fundamental para que a gente possa ter realmente brasileiros que tenham condições de ganhar muito mais medalhas e obviamente, não orgulhar a gente só quando o hino nacional canta, mas a gente na verdade, ter orgulho de poder caminhar. E a nota 0 eu daria aí a todos aqueles que, de certa forma, não acreditam, né, na possibilidade de um futuro, principalmente renegando o nosso projeto de nação, o nosso projeto de educação e o nosso projeto de futuro. Maravilha. Leandro Neves, a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana. Bom, a nota 10 vai para o restabelecimento aí do professor Olavo de Carvalho. Está indo bem, estava hospitalizado. Ele, como de praxe, não é muito divulgado aí pela mídia, mas a ascensão do Bolsonaro ao poder se deve ao trabalho incansável do professor de criar uma plataforma conservadora, 30 anos aí divulgando as ideias conservadoras num país que, na verdade, tem um viés de esquerda, né? O Brasil positivista e esquerdista. E a nota 0 vai para a censura prévia do STF, que está aí tirando a liberdade de expressão que está consagrada na Constituição que eles mesmos criaram em 88, mas o STF vive rasgando a legislação brasileira. Então, a nota 0 prendeu aí deputado de mandato, prendeu presidente de partido, prendeu jornalista por sua simples opinião, tá? Se aqui a gente cometeu algum crime aqui, ó, na nossa entrevista, tem lá no Código Penal, calúnia, injúria e difamação. Não enseja a prisão. Nós estamos vivendo tempos sombrios e essa é a minha nota 0. Maravilha. Amigo Geraldo Menezes, para a gente fechar o contraponto de hoje, eu gostaria da sua nota 0 e a sua nota 10 da semana. Eu vou inverter, eu vou falar a nota 10 primeiro e vou me restringir à cidade de Teresópolis. A minha nota 10, eu já gostaria de ter externado essa nota, ela fica de maneira indistinta para todos os profissionais da saúde, esses profissionais que têm procurado levar as vacinas quando elas estão disponibilizadas, e infelizmente estão, Teresópolis tem até avançado com isso, e eles estão se expondo nos hospitais, onde as pessoas estão sendo tratadas. Infelizmente, essa Covid dificílima para toda a humanidade, para o nosso Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, mas esses profissionais de saúde, esses homens, essas mulheres, essas moças, esses rapazes, que ali estão se expondo, dando uma demonstração de desprendimento. Fica aqui, enquanto cidadão, enquanto pai de família, isso eu tenho certeza que é uma opinião, é um coração igualado de todos nós aqui, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, o nosso 10 com louvor, com estrelinha, como as professoras faziam com a gente, quando nós conseguimos acertar alguma coisa lá na sala de aula para nos incentivar. E a minha nota 0 fica também restrita à cidade de Teresópolis, à tentativa da criação da taxa de lixo. Foi uma bola fora, assim como foi a baldeação, e que o nosso prefeito venha a aprender com essas situações, e não a insistir, a persistir nos erros. Então, a minha nota 10 para a saúde, profissionais de saúde de Teresópolis, a minha nota 0 para a tentativa de criação da taxa do lixo em Teresópolis. Maravilha, maravilha. Obrigado, Geraldo Menezes, obrigado, Alex Castelar, obrigado aí o amigo Leandro Neves. E com os trabalhos do nosso sempre Marcelo Rosa, eu, Demerval Casimiro, vou ficando por aqui com mais um contraponto. Na semana próxima, novamente de volta, discutindo Teresópolis, o Brasil e o mundo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.